Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje a nossa aula é de ortografia. Vamos falar sobre ortografia novamente. Agora, que tipo de palavras vamos aprender a escrever? Então, nós vamos falar sobre as palavras que têm sufixo "ice" e "ice", tá? Vou pegar aqui o laser, só um minuto. Então, as palavras que têm sufixo "ice" e "ice", ok? Há uma diferença. Sobre esse assunto, irei destacar o estudo do sufixo "ice" a partir do significado. Sim, vamos aprender a escrever palavras com esse sufixo, levando em consideração o significado. Também recordaremos o conceito de ortografia. E sobre o sufixo "ice", encontrei algo bem interessante sobre ele. Quer saber? Então fica comigo até o fim e aproveita e dá um like logo. Revendo o conceito. A palavra ortografia é formada por dois radicais de origem grega. Orto significa reto e grafia escrita. Juntando, resulta em escrita reta. A ortografia é o sistema no qual a escrita das palavras está convencionalizada. Graças a ela, a grafia dos vocábulos é preservada e sistematizada. O que significa, professora, não lembro mais. Significa que palavras como, por exemplo, eu posso citar o nome Ranzinzice, tá? Da mesma forma que é escrita aqui no Piauí, deve ser escrita em toda parte do Brasil. Isso se chama uma língua convencionalizada, sistematizada para todos. Então, por isso que é importante o estudo da ortografia, ok? Dica de ortografia. A maioria das palavras terminadas em "ice" são substantivos e a maioria das palavras em "ice" com "ss" são verbos no modo subjuntivo. Professora, substantivo eu já sei o que é. Palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos. Mas e verbos? Nós vimos ontem que verbos são palavras que expressam ação, estado, fenômeno da natureza, certo? E o que é subjuntivo? Bem, subjuntivo é um dos modos verbais que o verbo pode se apresentar. Quando isso ocorre, professora? Quando o autor do texto quer passar uma ideia de hipótese, possibilidade ou dúvida, certo? Exemplo, se João jogasse melhor, o contrataria para a seleção brasileira. Olha só que interessante, tá? Se João jogasse, olha aí, há uma condição, olha aqui, se. Sempre este verbo está no modo subjuntivo. Por quê? Porque retrata uma possibilidade. Existe uma possibilidade para que João fosse contratado para a seleção brasileira. Que condição é esta? Jogar melhor. Tá? Então, esta é a condição, é uma possibilidade que levaria ele a ser contratado. E jogar é verbo, ok, gente? É um verbo de ação. Então, se João jogasse melhor, o contrataria para a seleção brasileira. Jogasse é com SS porque é um verbo e está no modo subjuntivo. Vamos olhar aqui para este outro lado aqui da tela, do slide. Nós temos aqui uma primeira coluna de palavras. Meiguice, peraltice. Eu vou pegar o laser, gente, novamente. Então, nós temos meiguice, peraltice, tolice, velhice, gulodice. Então, essas palavras são o quê? São substantivos abstratos, ok? Meiguice, tá? Vem do adjetivo meigo. João é meigo, ou então Maria é meiga. Adoro a meiguice de Maria. Meiguice, substantivo abstrato, certo? Então, eu vou pôr, nós vamos aqui, olha, pôr S, tá? Em todas elas para dizer que são substantivos. S de substantivos. Não vamos escrever a palavra toda, porque eu não tenho a coordenação motora para fazer uma palavra legal, tá bom, gente? E dormisse. Vamos olhar aqui para esta outra coluna.
dormisse, partisse, sorrisse, dirigisse, divertisse. Veja que na coluna de cima, todas as palavras são terminadas com o sufixo "isse". Sufixo é aquele pedacinho de palavra que vem depois do radical. Então, nós temos aqui "isse", olha. Tá, gente? Lembrando que nós estudamos lá em formação de palavras no início do ano, ok? Quer dizer, isso no mês de junho, por causa da pandemia. Mas, a todas elas aqui, olha, todas essas palavras com o sufixo "isse" são substantivos. E "isse" com "ss" são o quê? Verbos, ó, dormisse. Se a bebê dormisse mais cedo, eu iria à feira. Olha a possibilidade de eu ir à feira. Se minha bebê dormisse mais cedo, certo? Então aqui tudo é verbo, essa coluna. Vamos pôr um V de verbo, tá? Ó, verbo, tá? Sorrisse é verbo. Todos aqui são verbos. Então toda palavra terminada em SS, tá? Vai ser verbo. Porque dormisse, partisse, sorrisse, dirigisse, divertisse, corresse, pulasse, falasse. Certo, gente? Essas palavras assim, tá? Então, verbos, quando tiver uma relação de palavras para você completar, em que há uma relação de substantivos e outra de verbos, então, a de substantivo você vai completar com o sufixo "isse" com "c", e verbos com SS. Combinado? Entendido? Legal, né? Então, vamos agora para os sentidos da terminação "isse". Ainda tem essas, sentidos. Vamos para os sentidos. Quanto ao significado, sufixo "isse" forma substantivos abstratos, como eu já falei, que na grande maioria corresponde a estado ou condição, e são ligados a adjetivo ou substantivo primitivos. Como, por exemplo, burrice, gente. Burrice vem do substantivo primitivo burro, certo? E burrice é um substantivo abstrato que designa falta de inteligência. Em vários casos, "isse", você expressa um valor depreciativo ou jocoso, depreciativo de depreciar, de ridicularizar alguém, tá, gente? Tá aqui a explicação, olha, de gozação, ridicularização. E temos os exemplos: ranzinzice, caduquice, burrice, cafajestice, etc. Tá? Então, as palavras com os substantivos com o sufixo "isse", com "c", já que o substantivo tem que ser com "c", esse sufixo, também tem um sentido de depreciação, tá? De gozação, de ridicularização. Vamos ler a tirinha. O que você está esperando, Beto? Suba lá e pegue a bola. Vai! Eu queria que você subisse e pegasse a bola do outro lado do muro. Que tolice! Vamos fazer o seguinte. Olha, uma pipa. Sei. Tá? Olha a cara dele de duvidoso. Tá, gente? Eu pulei uma falinha, gente. Vamos lá de novo, né? Tá aqui esta fala aqui, olha. Que tem o menino pensando no lobo mau. Tá com medo? O menino pergunta para o rapazinho aqui de boné. Tá com medo? Aí ele pensa no lobo mau. Ele não quer pular o muro. Mas olha só. O que você está esperando, Beto? O Beto tá com medo do lobo mau. O que você está esperando, Beto? Suba lá e pegue a bola. Vai! Tá, o Beto é este menino aqui. O menino de boné não quer ir atrás, jogou para cima do Beto, porque se o lobo mau estiver lá, vai pegar só o pobre do Beto. Tá? Então, olha só, eu queria que você subisse e pegasse a bola do outro lado do muro. Tá? Então, olha, subisse, pegasse, são verbos. Tá? Lembra a regrazinha? Então, verbos, palavras terminadas em SS, quando verbos, tá? Quando for para você classificar, ou melhor, para você completar com "isse", "c", "ice", ou "ss", você vai estar ligado. Esta palavra subisse é substantivo? Não, por isso é com SS. Então, nesse caso,
você tem que ficar ligado nisso. No caso, na hora de completar com esse sufixo, tá bom? Então, subisse aqui é um verbo no modo subjuntivo. Por quê? Porque, gente, é só um desejo, tá? É só um desejo deste menino. Ele queria que o Beto subisse. Tá? É um desejo dele. Mas ninguém garante que o Beto vai subir, como de fato não subiu, tá bom? E tolice? Tolice já é um substantivo, por isso que é com ICE. É um substantivo, tá bom? E é um substantivo com sentido de depreciação. Ele é uma depreciativa lançada sobre o Beto, tá? Este menino de boné aqui, ele ridicularizou o pobre do Beto, tá? Que tolice, tá? Então vejam só que existe cada coisa, cada uma na vida, né? Ele está com medo e não admite que o outro também possa estar. Mas está entendido a questão dos verbos e dos substantivos, tá? E das terminações, tá certo? Do sufixo ice com CE, ice com SS, tá bom? Chegamos ao final da aula. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se. Obrigada e bom estudo. Lembrando que a atividade do seu livro está na página 92, ok? Um abraço e bom estudo.